dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de fazer um pequeno exercício envolvendo alguns conceitos de trigonometria. Vamos lá? Antes de mais nada, vou pedir para que você faça o famoso cu-cocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que aí você já não esquece, comenta, ou seja, utiliza a área de comentários para continuar falando comigo, apresentando suas dúvidas, eu inclusive apresentando sugestões de assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal e... caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, com aquele seu amigo que está precisando de uma força de trigonometria, porque aí você estará ajudando no crescimento do canal. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo é fazer um pequeno exercício envolvendo trigonometria. Há dois vídeos neste canal em particular que eu vou utilizar como referência para a realização destes exercícios. Inclusive, devem estar aparecendo os cards destes vídeos para você neste momento. E, caso você ainda não os tenha visto, eu sugiro que você os assista primeiro e depois retorne aqui para ver os exercícios e ver como é que nós aplicaremos aqueles conteúdos matemáticos. Isto posto, passemos então aos exercícios. O primeiro exercício pede para expressar os seguintes ângulos em graus. Π sobre 8, 2π sobre 5 e menos 7π sobre 18. Esses ângulos eu parto do pressuposto que eles estão expressos em radianos e que você quer fazer a conversão desses ângulos para graus. Perceba que 180 graus é igual a π radianos. Então, no lugar deste π, eu vou substituir por 180 e fazer o cálculo. 180 dividido por 8, eu posso realizar a divisão direto e isso vai dar 22,5, ou seja, 22 graus e meio. No caso de 2π sobre 5 é a mesma coisa. Eu faço 2 vezes 180 sobre 5. 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 5 dá 52. Então, 2π sobre 5 valem 52 graus. E por fim, menos 7π sobre 18. Eu faço menos 7 vezes 180 sobre 18. Então, menos 7 vezes 180 dá 1260 dividido por 18. E isso fica menos 70 graus. E, portanto, o exercício está resolvido. Exercício número 2. Expresse os seguintes ângulos em radianos. Então, agora eu tenho 330 graus, menos 48 graus e 322 graus. A ideia é fazer a conversão agora de graus para radianos. Aí, neste caso, nós utilizaremos uma regra de 3. Então, no item A, a ideia é converter 330 graus para radianos. Eu vou montar duas colunas, uma chamada graus e outra com os radianos. O que eu sei é que π radianos valem 180 graus. Agora eu tenho 330 graus e quero saber quantos radianos isso vale. Eu faço a multiplicação cruzada, então eu tenho 180x é igual a 330π. Então, x fica 330π dividido por 180. Eu vou simplificar essa fração por 10, o que equivale a cortar esses dois zeros. Então, eu tenho que x é 33π sobre 18. E agora eu simplifico por 3, o que vai dar 11π sobre 6 radianos. No item B, o raciocínio é o mesmo. Eu vou criar minha coluna dos graus e outra coluna para radianos. Só que no item B,
eu quero converter 48 graus em x radianos, é o que eu quero descobrir. E eu sei que 180 graus equivalem a π radianos. Faço a multiplicação cruzada, então eu tenho que 180x é igual a 48π. Então x é 48π dividido por 180. E agora eu vou começar a fazer as simplificações. Eu posso simplificar por 2, por 4 e por 12. Na hora que eu faço a simplificação direta por 12, isso vai ficar 4π sobre 15 radianos. Está feita a conversão. E o último item, item C, eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Faço a coluna do graus e a coluna dos radianos. Eu sei que 180 graus equivalem a π radianos. Agora eu quero calcular 322 graus em radianos. Isso fica 180x igual a 322π, porque eu estou fazendo a multiplicação cruzada. Então, me dá que x é 322π por 180. E, novamente, eu tenho que começar a simplificar. Simplificando isso por 2, vai ficar 161π sobre 90. E esta fração não é mais simplificável. Então, o resultado é 161π sobre 90 radianos. No exercício 3, ele pede para que utilizemos as informações dadas para encontrar os valores exatos das funções trigonométricas de θ. Perceba que eu não preciso determinar o ângulo θ, mas eu preciso determinar quem é seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante deste ângulo. Então vamos fazer isso para cada um desses itens. Então no primeiro item, cosseno de θ é 3/5 e θ é um ângulo que está entre 0 e π sobre 2, portanto é um ângulo do primeiro quadrante. Eu vou utilizar a identidade fundamental trigonométrica, ou seja, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, para num primeiro momento determinar quem é o seno. Porque se eu souber quem é o seno e quem é o cosseno, eu consigo determinar facilmente as demais funções. Então, isso me leva a seno quadrado de θ mais cosseno ao quadrado. O cosseno de θ é 3/5. Quando eu elevo isso ao quadrado, dá 9 sobre 25. Isso é igual a 1. Continuando essa expressão, isso me dá seno quadrado de θ igual a 1 menos 9 sobre 25. E isso me dá que seno quadrado de θ é igual a 25. 25 por 1, 25 vezes 1, 25. Menos 9 sobre 25. 25 menos 9, 16. E, portanto, eu tenho até agora que o seno ao quadrado de θ é 16 por 25. Quando eu tirar a raiz, eu vou ter dois valores, um positivo e um negativo. O que eu quero observar é o seguinte: como o ângulo está no primeiro quadrante, o seno também é positivo. Portanto, o seno de θ é 4/5. Com isto, nós vamos determinar as demais funções. A tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Seno de θ, 4/5. Cosseno de θ, 3/5. Então, isso dá 4/5. Inverte a segunda fração, 5/3. Corta, corta. Isso dá 4/3. A cotangente de um ângulo é o inverso da tangente. Se a tangente está dando 4/3, a cotangente é 3/4. A secante de um ângulo é o inverso do cosseno. Se o cosseno é 3/5, a secante é 5/3.
E a cossecante de um ângulo é o inverso do seno deste ângulo. Se o seno deu 4/5, a cossecante dá 5/4. E isso encerra o item A. No segundo item, eu tenho o valor da tangente. Daí, eu já tiro direto o valor da cotangente, que é o inverso da tangente. Então, se a tangente é menos 1 sobre raiz de 3, a cotangente vai ser menos raiz de 3. O que eu sei além disso é que tangente ao quadrado de um ângulo mais 1 é igual a secante deste ângulo ao quadrado. A tangente é menos 1 sobre raiz de 3, que ao quadrado fica 1/3. Mais 1 igual a secante ao quadrado de θ. E aqui eu tenho que 1/3 mais 1, a hora que eu faço a soma de fração vai ficar 3. 1 mais 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. Então, 1 mais 3 sobre 3 é igual a secante ao quadrado de θ. E isso me dá que 4/3 é a secante ao quadrado de θ. Agora eu gostaria de observar o seguinte. O ângulo θ está entre menos π sobre 2 e 0. Portanto, é um ângulo que está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. Portanto, a secante também é positiva. Logo, a secante de θ, neste caso, vai ser dada por 2 sobre raiz de 3. Consequentemente, como a secante é o inverso do cosseno, eu posso dizer que o cosseno é o inverso da secante. Então, o cosseno de θ é dado por raiz de 3 sobre 2. E aí eu gostaria de fazer uma seguinte observação. Seno de θ sobre cosseno de θ é igual a tangente. Logo, eu posso dizer que o seno de θ é a tangente de θ vezes o cosseno de θ, fazendo a multiplicação cruzada. Mas perceba que do enunciado, a tangente de θ é menos 1 sobre raiz de 3. E o seno eu calculei raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa multiplicação de fração, isso me dá menos meio. Portanto, a tangente é menos 1 sobre raiz de 3, a cotangente é menos raiz de 3, a secante é 2 sobre raiz de 3, o cosseno é raiz de 3 sobre 2, o seno está dando menos meio. Falta então, vou fazer aqui em cima, a cossecante deste ângulo. A cossecante de um ângulo é o inverso do seno. Se o seno deu menos meio, então a cossecante dá menos 2. E isso encerra agora o item B. No item C, me é dado a secante. Então, de saída, eu já sei quem é o cosseno, porque o cosseno é o inverso da secante. Então, se a secante é menos 5/2, o cosseno é menos 2/5. Por outro lado, utilizando a primeira identidade fundamental, eu tenho que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso me leva a seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vai dar 4 sobre 25, porque o cosseno de θ é menos 2/5. Isso é igual a 1. Isso me leva a seno quadrado de θ é 1 menos 4 sobre 25. Novamente, fazendo esta diferença de frações, eu vou ter 25 menos 4 sobre 25. E, portanto, o seno ao quadrado de θ é 21 sobre 25. Novamente, eu tenho que olhar o ângulo. O ângulo está entre π sobre 2 e π.
Portanto, é um ângulo que está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo. Logo, o seno de θ vai ser a raiz positiva de 21 sobre 5. Então, eu já tenho a secante, já tenho o cosseno e já tenho o seno. Vamos calcular a tangente. A tangente de θ é dada por seno de θ sobre cosseno de θ. Perceba que o seno é positivo, o cosseno é negativo, então a tangente tem que ser negativa. Vai ser menos a raiz de 21 sobre 5 dividido por 2/5. E isso, na hora que você faz esta divisão de frações, vai dar menos raiz de 21 sobre 2. Então, temos o seno, o cosseno, a secante e a tangente. A cotangente é o inverso da tangente. Então, isso vai dar menos 2 sobre a raiz de 21. E, por fim, a cossecante é o inverso do seno. Então, se o seno está dando raiz de 21 sobre 5, a cossecante é 5 sobre raiz de 21. E isso, então, encerra o exercício. Exercício número 4. Se a tangente de α é 3/4 e a tangente de β é 2, onde α e β são dois ângulos que estão entre 0 e π sobre 2 e, portanto, estão no primeiro quadrante, eu quero saber, no item A, quem é o seno de α menos β e no item B, quem é o cosseno de α mais β. Veja só, a tangente de α é dado por seno de α sobre cosseno de α. Mas a tangente de α também é dada por 3/4. Quando eu faço o produto cruzado, eu vou concluir que o seno de α é 3/4 do cosseno de α. E aí eu vou utilizar a primeira identidade fundamental. Seno ao quadrado de α mais cosseno ao quadrado de α é igual a 1. Seno de α é 3/4 do cosseno de α. Então, quando eu levar ao quadrado, isso vai ficar 9 sobre 16 cosseno ao quadrado de α mais cosseno ao quadrado de α, isso é igual a 1. Então, aqui está a equação que temos que resolver. Vou fazer a soma dessas frações. Então, 16 dividido por 16, 1 vezes 9, 9 cosseno ao quadrado de α, mais 16 dividido por 1, 16 vezes 1, 16 cosseno ao quadrado de α é igual a 1. 9 mais 16, 25. Então, 25 cosseno quadrado de α sobre 16 é igual a 1. Então, eu tenho que 25 cosseno ao quadrado de α é 16. Cosseno ao quadrado de α é 16 sobre 25. E vou fazer aqui no cantinho, só para deixar registrado, porque nós iremos precisar desse valor. O cosseno de α é positivo, porque α está no primeiro quadrante. Então, o cosseno de α é a raiz quadrada de 16 por 25, que é 4/5. Consequentemente, o seno de α, como foi visto, era 3/4 do cosseno de α. Então, vou escrever esse valor aqui em cima, porque nós iremos precisar dele também. Mas o seno é 3/4 de 4/5. Então, o seno é 3/5. O exercício também fala que a tangente de β é 2. E aí eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Seno de β sobre
cosseno de beta é 2. E isso implica, então, que seno de beta é 2 cosseno de beta. Utilizando novamente a identidade fundamental, ou seja, seno quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado deste ângulo é igual a 1, eu vou concluir o seguinte. No lugar do seno, eu vou substituir pelo 2 cosseno beta. Como está ao quadrado, eu vou ter 4 cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta igual a 1. Isso me leva na expressão 5 cosseno quadrado de beta igual a 1. E, portanto, cosseno ao quadrado de beta é igual a 1/5. Novamente, beta é um ângulo que está no primeiro quadrante. Portanto, o cosseno tem que ser positivo. Daí eu concluo que o cosseno de beta é raiz de 1/5, então 1 sobre raiz de 5 positivo. E eu vou racionalizar este valor, ou seja, multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo, para concluir então que vai dar raiz de 5 sobre 5. Então, o cosseno de beta, deixa eu deixar ele aqui no cantinho, ele é dado por raiz de 5 sobre 5. Consequentemente, o seno de beta é 2 vezes o cosseno. Então, o seno de beta vai ser 2 vezes raiz de 5 sobre 5. Deixa eu só deixá-los destacadinhos aqui, porque agora perceba que eu não resolvi o exercício até o momento. Agora eu vou começar a fazê-lo. Então, no item A, era pedido o seno de alfa menos beta. Para fazer essa expressão, nós lembramos sempre do poema de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. E o sinal permanece. Substituindo agora, seno de alfa é 3/5. Cosseno de beta, raiz de 5 sobre 5. Menos seno de beta, 2 raiz de 5 sobre 5. Cosseno de alfa, 4/5. Isso vai ficar 3 raiz de 5 sobre 25. Menos 8 raiz de 5 sobre 25. Isso fica 3 menos 8, menos 5 raiz de 5 sobre 25. E agora eu posso simplificar tudo por 5, então vai ficar menos raiz de 5 sobre 5. E, portanto, está respondido o item A. No item B, pede-se para calcular cosseno de alfa mais beta. E aqui novamente tem uma rima. Cossa A, cossa B, troca o sinal, sem A, sem B. E isso fica 4/5 vezes cosseno de beta raiz de 5 sobre 5, menos seno de alfa 3/5 vezes seno de beta 2 raiz de 5 sobre 5. E isso vai dar 4 raiz de 5 sobre 25 menos 6 raiz de 5 sobre 25. Então, 4 menos 6, menos 2 raiz de 5 sobre 25. E, portanto, não há como fazer a simplificação neste caso. Exercício 5 e último, o enunciado solicita que nós façamos algumas deduções.
Então a primeira é provar que cosseno de θ vezes tangente de θ mais seno de θ, tudo isso dividido pela tangente de θ vai me dar 2 vezes o cosseno de θ. Existem mais de uma maneira de fazer este cálculo. Uma dessas maneiras é a seguinte. Eu vou ter cosseno de θ, a tangente é dada por seno de θ sobre cosseno de θ mais seno de θ, tudo isso dividido pela tangente. Mas eu já vou substituir novamente por seno de θ dividido por cosseno de θ. Então eu vou cancelar este cosseno com este aqui. O que me resulta em seno de θ mais seno de θ dividido por seno de θ sobre cosseno de θ. Perceba que o numerador aqui em cima vai dar 2 vezes o seno de θ. E agora eu já vou fazer a divisão entre essas frações. Então eu conservo o primeiro, inverto o segundo. E olha só o que nós temos. Este seno cancela com este e me sobra apenas 2 cosseno de θ. Segundo item, pede para eu sair dessa expressão. Seno de 2θ sobre seno de θ menos cosseno de 2θ sobre cosseno de θ. E no final concluir que isso tudo vai dar secante de θ. Perceba o seguinte, seno de 2θ pode ser dado por 2 vezes seno de θ cosseno de θ, já que é uma fórmula de arco duplo, dividido por seno de θ. E aí perceba que este seno eu vou cancelar com este. Cosseno de 2θ, utilizando também uma fórmula de arco duplo, ele é dado por cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, tudo isso dividido por cosseno de θ. Perceba então que eu estou com a seguinte expressão. 2 vezes cosseno de θ menos cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ dividido por cosseno de θ. Agora eu vou fazer a diferença entre essas duas frações. Então o denominador vai ficar cosseno de θ e o numerador eu vou ter 2 cosseno ao quadrado de θ menos cosseno ao quadrado de θ, porque agora eu estou distribuindo esse menos, e menos com menos, mais seno ao quadrado de θ. Isso me leva então à seguinte expressão. 2 cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, 1 cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ dividido por cosseno de θ. Cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado deste ângulo, pela identidade trigonométrica fundamental, é 1 dividido por cosseno de θ. 1 sobre cosseno, secante de θ. E isso encerra o exercício. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários para eu continuar dialogando com você. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.